Fluminense e Atlético seguem conversando na tentativa de um acordo por Hulk. Falo também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Fluminense, Atlético Mineiro e Hulk. Dá para cravar que a negociação entre os clubes e o atacante não está encerrada. Mesmo depois do Hulk garantindo que fica até dezembro de 2026, é possível garantir que Hulk, Fluminense e Atlético seguem negociando. Nas últimas horas, o representante do Fluminense entrou em contato com o acionista do Galo, demonstrando a intenção de comprar o jogador. O Flu não quer gastar nem longe os 60 milhões de reais da multa rescisória. O Atlético Mineiro sabe que o Hulk não vale 60 milhões de reais porque tem 39 anos de idade e está no último ano de seu contrato. A tendência é de uma negociação bem mais barata que essa, mas o Atlético precisa encontrar um número que seja satisfatório. Importante registrar que o Sampaoli não conta com o Hulk, cujo salário gira na casa dos 2 milhões e 200 mil reais por mês. Mas abrir mão de um ídolo do tamanho do Hulk sem compensação financeira certamente pegaria bastante mal para os acionistas atleticanos. Repito, negociações em andamento, não dá para descartar a possibilidade de um acordo. O Helder Mamute. Fala, Nicola, abraços de Contagem, Minas Gerais, fora Brax e pode levar junto o Hulk. E aí ele completa, e o Rony já virou, foi meme. Boa. Nicola, o que você tem sobre o Hulk? Sai ou não? Caio Bertolazzi. Caio, o que se imagina, até porque ninguém fala de forma aberta, é que o Hulk está mais propenso a fechar com o Fluminense do que a continuar no Galo. E não é muito difícil fazer essa linha de raciocínio, porque se quisesse ficar no Galo, bastava o Hulk responder na reunião de ontem, ou na reunião que foi adiada para hoje, que ele fica no Galo e acabou. Recusaria a proposta do Flu. Por que o negócio com o Flu ainda não andou? Porque o Atlético, depois de fazer proposta oficial para a renovação do contrato, se incomodou com a ideia de liberar o Hulk, o maior ídolo da história recente do clube, de graça, sem qualquer compensação financeira. Nicola, qual foi a proposta que o Hulk recebeu do Atlético no domingo? O Rafael Menin recebeu o Hulk em casa, ofereceu uma extensão de contrato, hoje o contrato termina em 26. O Atlético propõe que o contrato vá até 27, oferece uma estátua e um documentário da reta final da carreira do Hulk e propõe também... Cara, o John foi mal, hein? O John, ex-goleiro do Botafogo, foi bem mal no jogo entre Aston Villa e Nottingham Forest. Tô vendo aqui os melhores momentos, ele falhou em pelo menos 2 gols assim, bem feios, enfim. Mas voltando, né? Sobre o Hulk e Atlético. A proposta que o Atlético fez foi muito voltada ao pós-carreira, né? Ou a esse período de encerramento. É o museu, é o busto, a estátua, um documentário. São coisas todas relacionadas ao fim da carreira. E até as ações na SAF, né? O Hulk esperava uma proposta de 2 anos de contrato, mas sem redução do salário no segundo ano, como o Atlético fez. O Hulk esperava que o Atlético fosse falar sobre futebol, e não foi bem o caso, né? Enfim, a percepção que eu tenho é de que o Hulk quer ficar, mas esperava uma proposta melhor. E agora o Galo é quem não quer negociá-lo com o Fluminense de graça, tá? O Souza tá perguntando sobre o Rony. Nessa tarde, Paulo Brax, CSO, ou o homem forte do futebol do Atlético, concedeu uma entrevista coletiva. E ele afirmou que um clube brasileiro, que ele não quis dizer que é o Santos, fez proposta, mas a proposta, o negócio acabou não fechando porque a proposta não chegou nos valores que o Atlético pensava. Informação que eu tenho um pouquinho diferente, de que Galo e Santos até se acertaram, mas o Sampaoli pediu que ele só fosse negociado depois que outro atacante fosse contratado. Importante registrar que nessa mesma coletiva o Paulo Brax afirmou, admitiu, revelou que Alan Minda, atacante equatoriano, 22 anos de idade, da seleção do seu país, foi contratado. Nos fala a respeito do Maicon do Corinthians e as negociações. Adilson, conversei hoje com o empresário dele, o Marcelo Vojnovic. Falei, Marcelão, me conta aí o que está acontecendo, para onde ele vai. Ele falou, Nicola, a decisão final é do Shakhtar. As 2 propostas já estão na mão do Shakhtar e é o Shakhtar que vai decidir. Eu falei, mas é o Shakhtar ou o Maicon?
E o que ele me falou é que é o Shakhtar quem vai decidir. O Corinthians precisou melhorar a oferta de 2 para 3 anos, como o Atlético tinha feito. O que se sabe hoje é que o Galo topa pagar um salário um pouco maior, próximo de R$1 milhão. O Corinthians paga na casa dos 800 mil por mês. E o Corinthians garante que não vai reajustar esse salário para que o Maicon continue. Então o Maicon e o Shakhtar precisariam aceitar essa condição de um salário menor. Vamos ver como é que essa história termina. O empresário do Maicon esperava uma solução para hoje, terça-feira. Mas eu fui ouvir e descobri durante o dia que é um feriado lá na Ucrânia, né? Então essa demora tem um pouco a ver com isso. Você gosta do Michael, cunhado de Lili? CJ, vamos lá, o Maicon primeiro... Eu gosto, tá? Você gosta? Eu gosto, acho bom jogador. Mas assim, tem que estar inteiro. Eu acho bom jogador, mas tem que ver a relação custo-benefício também, né? Não sei essa questão, a gente depois pode ver como vai ser essa questão de valores. Tem que ver essa questão custo-benefício, porque o Maicon não vai ser um... Primeiro, gente, o Maicon não é um camisa 5, mordedor, de desarmar o tempo inteiro, de roubar a bola. Ele vai como volante ocupar o espaço ali. E também com a bola não é aquele cara de dar o passe, de ser criativo nem nada. O Maicon, ele é um cara de controle, de posse, de passe, de parar, pensar o jogo. Quando tiver um jogo muito acelerado, um jogo que o Atlético está perdendo o controle, o Maicon vai ser esse cara de acalmar o jogo, de tocar a bola, de dar a cadência, de dar o ritmo do time, mas ele não vai ser o cara de ser o cara da criatividade e também nem vai ser aquele volante mordedor. Se o torcedor está esperando isso, esse não é o Maicon. Ele é um cara de controle, é um meio campo de controle. Essa é, para mim, a definição sobre o Maicon. E aí eu não acho que ele chega para ser titular. Eu acho que ele chega para fazer parte desse meio campo do Sampaoli. Sério? Acho que ele encaixa no time do Sampaoli. Acho que ele vai ser muito útil para o Atlético ao longo da temporada, até porque o meio campo do Atlético tem poucas opções, mas eu não acho que ele vai ser titular. Isso a gente projetando que o Atlético tem que trazer um primeiro volante titular. O próprio Paulo Brax já confirmou isso, que a prioridade é esse primeiro volante, que é um pilar do time do Sampaoli. E aí você vai ter Alan Franco, Maicon e Alexander disputando essa vaga como um segundo volante. O Alan Franco pode ser até um cara pela direita, com mais marcação e tudo mais. Mas eu não acho que o Maicon tem tanta qualidade assim para ele chegar e ser o titular, acabou, tá resolvido. Acho que ele chega para fortalecer esse meio de campo. Acho que é um bom reforço, mas não esperem que ele seja o cara de criatividade, nem o cara de marcação. Acho que ele chega para ser mais uma peça nesse meio de campo. Como você disse. Por isso eu falo do custo-benefício. Como você disse, ele tem um bom controle de bola. Ele faz esse box-to-box que todo mundo fala. Ele joga, às vezes, a mais que um 8, como um 8 do que como um 5. Mas já vi também vindo atrás, buscar o jogo. É um jogador versátil, é um jogador interessante. Ninguém está falando aqui que é o novo Casimiro, não, tá, senhoras e senhores? E nem um Bruno Guimarães, nem um Paquetá. Mas é um bom jogador. Eu acho uma boa contratação, principalmente, Henrique, num setor que o Atlético estava muito carente. Nós já estamos até colocando aqui de fora o Patrick, porque eu vi que você nem citou ele. Talvez o Cissé esteja até à frente do Patrick. O Paulo Brax citou o Patrick quando ele citou os volantes. Pode ter esquecido? Pode, mas nem ele citou. Pois é. Então, assim, sai o Fausto Vera, entra o Michael, para mim há Entendi, subiu sobe o nível. O patamar. Subiu o patamar. Mas eu acho que o Maicon chegaria, mesmo se o Fausto Vera tivesse. Acho que não é para a posição do Fausto Vera, por mais que sejam volantes. Você acha que joga como o Igor Gomes? Acho não gosto de ficar comparando com o rival, mas eu acho que tem uma característica muito parecida com a do Lucas Silva. Acho o Maicon com futebol parecido em características com o Lucas Silva. Então, eu acho que dá pro torcedor imaginar, pro torcedor que não acompanhou o Maicon, eu acho que encaixa ali. Acho que ele tem um pouco mais de velocidade. E com características diferentes de Alexander e de Alan Franco. Cara, desculpa. Corneta do cabelo. Eu acho que tem mais um. Pô, CJ. Cara, você olhou pro céu e falou assim, olha, o céu é azul, olha, a chuva é molhada. Que isso, você não acha o Lucas Silva? Ninguém acha, nem ele acha que ele é rápido, CJ. A bola corre, Cabida, a bola corre. É isso, não, tudo bem. Mas... Lucas Silva faz a bola correr. Ele se posiciona bem, ele pensa o jogo. Mas estamos falando do Atlético e Michael, você gosta, Cabida? Maicon, gosto, cara, gosto do Maicon, cara. Agora é o seguinte, tudo depende muito do modelo de jogo que o Sampaoli vai implementar. A gente tá pensando aqui no modelo de jogo da última temporada.
Será que ele vai repetir o mesmo modelo Não. tático para a próxima temporada? Acho para que não. essa temporada? O Paulo Acho Brax que não. falou na coletiva que Então- provavelmente não vai ser um esquema Então com eu três- acho com três que zagueiros. pode ser que o Maicon esteja ali entre os preferidos de Jorge Sampaoli. É porque assim, a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente faz uma contratação com o Jorge Sampaoli, normalmente essa contratação é pro cara chegar e jogar, né? O Atlético ele faz uma força-tarefa ali com o Shakhtar para poder liberar o Maicon. Teve a concorrência do Corinthians, então a gente pode falar aqui, mesmo né, sem ter um número em mãos, que foi um investimento do Atlético em contar com o jogador, e acho sim que ele pode entrar como titular do Atlético pelo menos essa primeira parte da temporada. Tudo depende, CJ, do tal modelo de jogo de Jorge Sampaoli. Tá, mas aí então vamos, independente do modelo, em cima do que o Henrique traz, que na opinião dele, Maicon não chega para ser titular. Que Alan Franco e Alexander estão até à frente do Maicon. Você tá nessa? O Alexandro tá à frente Alexander. do Eu não sei nem se tá à frente. do Maicon. Mas eu acho que tem disputa, sabe? Eu acho que nenhum dos três você vai olhar e falar assim, esse aqui vai ser meu titular. Mas é porque a gente Talvez o Alan Franco esteja um pouco à frente. Sabe qual que é Memória o do ano grande... passado, né? Sabe qual que é o grande problema aqui? A gente tá na ilusão que o Atlético vai contratar um primeiro volante titular. Mas essa é a promessa do próprio Paulo Brax. Tudo bem, mas a gente tá trabalhando no si. Quando vai chegar? Não sei, mas tá movimentando. Não, gente, mas o campeonato começa daqui 20 dias, gente. 15 dias. Não, mas o Atlético anunciou o Alan Minda sem ninguém nem ter achado Dias. a negociação. O Renan Lodge sem ninguém ter achado a negociação. O Maicon Não, vazou tudo já bem, na reta final. Tudo bem, mas a Eu acho que o tempo Atlético dele, tá a buscando essa tempo de peça. preparar e começar a temporada, não sei. Eu prefiro esperar para ver como vai ser esse time do Sampaoli, porque na minha visão, tá, dá para Alan Franco, Alexander ou Maicon jogarem juntos, tá? Não, concordo. Né? Nesse início de processo, acho que dá para jogarem juntos, assim. Então vamos esperar, acho que é um jogador que tem qualidade com a bola no pé. Eu também acho que ele não é um exímio marcador, né? Não é um exímio armador, mas ele consegue acompanhar bem as duas fases, né, do jogo, né? De defesa e ataque. CJ, e é um jogador que tem uma característica de liderança muito importante, não à toa ele era capitão do Corinthians, né? Então, assim, a gente tem que enxergar o atleta também com todos os componentes que ele pode trazer para o clube, né? E esse componente da liderança, para mim, talvez seja a principal virtude do atleta, viu, CJ?